Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, nesse sábado, retomando os trabalhos depois das festas, depois de virada do ano. A gente já está aqui de volta com o nosso programa e hoje com a honra, a satisfação de poder conversar aqui com o Dr. Francisco Alérico, famoso Chico Alérico aqui de Francisco Beltrão, que para nós é uma alegria tê-lo em nosso programa. Nós falamos sobre a pesquisa, não é? O número de acessos. É evidente que agora no final do ano ela dá uma reduzida porque não se tem ano letivo, então a pesquisa é menos acessada, mas deve retomar já agora no começo de 2015, não é, doutor? Especialmente agora a gente consegue mensurar pelas redes sociais e os colegas professores, alguns pesquisadores cumprimento pelo resultado, pela publicação, porque fazer uma pesquisa é o super trabalho. Agora conseguir publicar é muito mais importante, porque daí você vai para os anais e o seu trabalho será visto por muito mais gente, e gente que poderá questionar, poderá enriquecer com certeza. E o tempo muda, daqui a alguns anos, quem sabe as verdades hoje não sejam mais verdades, né? E também pode usar isso como base para estudos futuros. Com certeza, muita gente irá usar, assim como eu utilizei também perto de 200 artigos, depois li 200 e poucos, depois utilizei 98 na minha dissertação para fazer comparativos, para ver como que que metodologia o colega utilizou, que software ele utilizou, como ele mensurou. Isso sempre você tem que ter referências, o seu trabalho tem que ter uma revisão de literatura que faz ele valer. Só relatar o trabalho seria parcial, ele é menos válido. Tem que ter a referência bibliográfica, você vai estudar, mencionar autor, época, local, até a metodologia, como que o outro colega desenvolveu o trabalho dele, porque pode ser que alguém faça um trabalho muito parecido com uma metodologia diferente, uma amostra diferente, e o resultado dele não seja igual, seja parecido. Se for discrepante, alguma coisa deu errado, por isso ele nem vai ser publicado, ele vai ser questionado tanto e não vai ser publicado. Então a pesquisa, quando ela vira pública, todo mundo, muita gente já questionou, porque há um colegiado lá. Primeiro passou-se pelo comitê de ética. Como se forma o comitê de ética? Sim. Então, depois de surgir a dúvida é o que gera a pergunta, que gera a pesquisa, né? Depois de eu ter a dúvida e o meu grupo achar que tem sentido, o meu orientador achar que tem sentido, a escola achar que tem sentido, está na linha de pesquisa, daí então se faz o projeto propriamente, pré-projeto, do projeto tem cronograma, número estimado de pacientes, como se vai realizar, é um projeto. Daí a gente envia para o comitê de ética, que é composto, Rafael, por um médico, um advogado, um padre, um pastor, um cientista, um pesquisador propriamente, um sociólogo, um gari, ou seja, é uma miscelânea, legal, né? É um grupo bastante heterogêneo. É um grupo eclético para envolver toda a comunidade. Todo mundo vai ver da sua maneira e fazer o seu questionamento. Então, aprovado no comitê de ética, daí você começa a desenvolver. Daí é publicado no meio científico que está havendo essa pesquisa nesse lugar, que vai durar tanto tempo, envolvendo um número aproximado de pacientes, como vai ocorrer, porque alguém possa de outro lugar do mundo querer saber como está indo a pesquisa, ou se você abandonar, não pode abandonar, né? Como que essa pesquisa não andou, como que não acabou ainda, ela tem um prazo para terminar. Então é publicado depois do comitê de ética, e se o comitê achar que tem lá, olha, você vai gerar algum tipo de despesa para o paciente ou algum prejuízo, que a relação custo-benefício não seja conveniente. É justamente isso. O comitê de ética, além do científico, o científico talvez estaria disposto a pagar um preço um pouquinho mais alto do que esse comitê de ética formado por diversos segmentos da sociedade, não é? Ou seja, a ciência estaria disposta a ir um pouquinho mais além na pesquisa, talvez, do que o comitê de ética formado pela religião, por membros da sociedade, pelas convenções, não é, doutor? Isso mesmo. Então, assim, quando você possa estar empolgado com uma ideia ali, mas você pensa, é ético? A gente tem uma noção se isso é ético, veio na minha formação. Mas o outro fala, não, isso não é ético. Daí a pouco vem
o padre com a sua vista, o bispo, que é muito esclarecido também, o pastor fala, mas doutor, que decepção, eu não pensei que você pensava assim, que não dava para fazer diferente, não envolver tamanho do paciente, não envolver tanta idade, ou por que nesse local, ou por que nessa idade. E esses questionamentos todos são feitos. E às vezes você tem que corrigir, não, ou justificar. Eu vou pegar essa idade porque é na cidade que o paciente não tem dente, é na cidade que o paciente se acidenta mais de moto, é na cidade que isso. Então se justifica. Então ele pode aceitar ou não. O comitê pode devolver seu projeto algumas vezes. E nessa pesquisa, quantos pacientes foram experimentados, digamos assim? Chegou no final 38 pacientes. Que deu mais... E tem uma faixa etária específica ou é variável? Foi de 28 a 72, 73 anos. Daí, quando também na hora que a gente mede, o pior resultado e o melhor, a gente descarta. Pesquisa assim, você tira os extremos, para ela ser mais verdadeira, você vai sempre aproximando. E por isso o número, o N, quanto maior, porque aí um N aí, como é prospectivo, que é você... falou antes, vou fazer isso, é difícil ter esses pacientes dispostos até o fim. Então, 30 e poucos é um número enorme, já seria válido já com 18 por aí. Então, o número, o N da minha pesquisa foi muito bom, também teve muito valor para a publicação e para a pesquisa, sempre é importante quando o N é grande. Isso vale para todos os tipos de pesquisa de satisfação, pesquisas eleitorais, para tudo. Você tem que ver quantas pessoas foram ouvidas, ou então, no caso, quantos pacientes foram pesquisados. Foram 30 e poucos, mas deu mais retalhos, deu mais áreas observadas, porque teve paciente que removeu de 2 lados. Daí a gente considerou 2 medidas. São 2 experiências. Daí nesse caso são 2 experiências, então deu 40 e poucos no N. E é um custo para isso, doutor? Para o paciente e para quem está fazendo? O paciente não paga, Rafael. Ele paga o tratamento que ele iria pagar normalmente lá na escola. Porque todo mundo paga lá. Se o paciente não paga, não é uma ideia para o SUS, mas se o paciente não paga, ele não dá o mesmo valor. Então o paciente paga um tanto, paga o custo de manutenção da escola lá. Só abrindo um parênteses aqui, a gente já sabe que o SUS tem enviado algumas comunicações de custo só para as pessoas terem conhecimento de quanto gastariam se fossem desembolsar. Né? Já vimos acontecer isso. Tem enviado alguns tratamentos, por exemplo, de UTI, de valores acima de 10, de 15, de 20 mil reais, só para que as pessoas possam se dar conta de quanto custaria. E também ajudar a fiscalizar, né? Se um dia cobrar do SUS lá tanto, ele fala, mas para aí, mas eu nem fiz esse procedimento. Mas afinal que, fora SUS, na escola, o nego paga um custo. Como se paga na Unipar, na Unicep, que tem odontologia, os pacientes pagam o mínimo do seu tratamento. E eles dão valor, porque o meu pai sempre falava assim, quanto custa? O quanto custa significa tempo, doação. Então, a pessoa tem que ter uma noção que isso lhe custou alguma coisa. Porque se não custa nada, ele consulta, daqui a pouco ele nem observou as recomendações médicas. Por gentileza, eu não atendo pelo SUS, então eu posso fazer injustiça, mas eu quero ser ético comigo mesmo. Eu acho que se tivesse um pequeno custo, muitos pacientes teriam cuidados básicos melhores nas suas vidas. Mas na nossa pesquisa, o paciente não pagava nada, só o que pagaria naturalmente para a escola. Eu precisei disponibilizar algumas viagens extras que eu não faria no mestrado, precisei ir para lá para operar um paciente fora de data, para fazer mensurações, para desenvolver metodologia, que em tempo quem desenvolveu a minha, principalmente foi o Dr. Jean Henrique Alérico, que é o meu filho, e porque nós tínhamos um programa novo da Invivo Dental, que só tinha o nosso em Curitiba, daí não havia metodologia desenvolvida para esse programa, para fazer essa mensuração. Então, ele que desenvolveu com a doutora Flávia Fontão, que acompanhava, que ela é PhD em radiologia, e o Sérgio Bernardes com os olhos de quem sabe muito, já orientou muitos trabalhos, foi o meu orientador, que é uma honra, muito obrigado ao Sérgio. Então, precisei viajar às vezes fora de datas, por isso então houve um gasto assim. E as tomografias ele também recebia no pacote do tratamento, então o paciente não teve aumentado em nenhum momento seu custo. E isso aparece já no comitê de ética, que o paciente vai ter ou não custo. Às vezes ele tem algum custo e o paciente sempre tem que saber. Se o custo do tratamento vai mudar por causa da pesquisa
obviamente que o paciente fala que não quer participar. E o paciente sempre pode interromper a sua participação em qualquer momento, ele não precisa nem justificar, fala, eu não quero mais participar. A sua pasta é retirada, não entra em gráfico nenhum, em pesquisa nenhuma, nada, medida nenhuma. E claro que o nome nunca aparece do paciente, né? Mas na hora de tabular ele já não aparece. Se ele fala em qualquer momento, mesmo que seja no final do tratamento, não quero mais participar, ele tem que ser removido. Daí, porque em qualquer momento alguém pode ir lá pegar essa pasta que está lá, meu projeto tem os nomes, tem tudo ali, alguém pode ir lá requisitar e ver se foi medido daquele paciente. Então, o paciente que ele determina, eu vou participar ou eu não vou participar. Então a gente tem que cativá-lo, fazer o melhor trabalho para ele, mostrar o objetivo, a finalidade social e científica para ele participar junto com a gente. O senhor teve uma grande participação, muito em face da sua simpatia, que é enorme. A equipe também é importante, o senhor teve uma grande equipe nesse projeto, mas a gente vai falar da equipe daqui a pouquinho, depois do intervalo, é claro, eu te espero aqui e a gente já está de volta.